Olá! Seja muito bem-vindo ao Art and Sugar. Eu fiz uma colinha porque essa é a primeira live e talvez eu olhe para baixo, porque eu preparei um conteúdo com muito carinho hoje para você. Então, seja muito bem-vindo ao Art and Sugar. Aqui eu ensino os caminhos para o biscoito decorado perfeito. Oi, gente, sejam bem-vindos! Martinha, oi! Olá, Aline! Vamos lá, eu sou Renata e hoje nós vamos conversar sobre a importância de congelar a massa do biscoito para a gente chegar no biscoito decorado perfeito. Quais são as opções que nós temos quando se trata de massa de biscoito decorado amanteigado? A gente pode ter temperatura ambiente, de geladeira ou então freezer congelado. E eu quero falar para vocês hoje sobre a importância da massa congelada, a massa que fica no freezer antes da gente colocar no forno. Aliás, eu já vou ligar meu forno, pré-aquecer, porque eu quero fazer com vocês, assar, cortar meus biscoitinhos e assar com vocês para vocês verem. Por que que isso é importante? Vamos começar. A massa congelada, qual é a importância disso? Por causa do formato. Quanto mais gelada, mais congelada a massa tiver na hora de cortar, muito mais fácil vai ser de deixar o formato perfeitinho. Ele não vai ficar desregulado, ele não vai ficar com bolhas, com aquele monte de problema que só quem faz biscoito sabe que acontece. Olá, gente! Vocês são umas queridas. Tô aqui olhando os comentários. Para manter o formato do biscoito e ele não ficar todo estranho, todo esgruvinhado no forno, eu gosto de deixar a massa do biscoito super congelada. O que é deformar? Deformar é a gente quer fazer um biscoito redondo, a gente vai cortar o biscoito, vai colocar no forno e ele vai sair meio torto, meio oval. E não é isso que a gente quer. Quanto mais perfeito o formato do biscoito, melhor o resultado. E sem contar na facilidade de cortar. Eu, por exemplo, acho muito difícil cortar a massa de biscoito quando ela tá mole. E aí eu não consigo manusear aquilo direito, começa a ficar tudo esdrúxulo. Então, vamos lá. Renata, quanto tempo eu deixo no freezer antes de cortar? Eu gosto de deixar de 3 a 10 minutos, pelo menos, no freezer. Pra ele ficar bem durinho na hora de cortar. Os primeiros vão até ter dificuldade na hora de cortar. Eu vou cortar aqui com vocês pra mostrar. E é isso mesmo. Os primeiros são difíceis, mas quanto mais gelado, mais bonitinho, mais perfeitinho vai ser. E é importante ressaltar que o que eu tô falando aqui pra vocês não é tempo de armazenamento do freezer, ok? O que eu tô falando aqui é do tempo do biscoito antes de cortar. Esse tema do tempo de armazenamento no freezer vai ser papo para outra conversa que a gente vai ter aqui. Mas o que eu quero ensinar para você aqui é a estrutura do biscoito, porque isso é muito importante. Quanto melhor a estrutura do biscoito, melhor a massa vai estar preparada para receber o seu glacê. Por que é ruim um biscoito deformado? Vou dar aquela pausa dramática para vocês pensarem sobre esse problema. Vamos lá! Por que é ruim o biscoito deformado? Por exemplo, eu citei o redondo. Às vezes a gente quer fazer um formato super quadradinho para fazer Minecraft, por exemplo. E aí, se eu coloco a massa muito molenga no forno, ele não vai ficar quadrado perfeito, ele vai ficar todo deforme. E quando eu for colocar o desenho no biscoito, o desenho não vai ficar certinho. Pode dar fissura, buraco, ficar inclinado, um lado maior que o outro. Lembrete super importante: cada forno funciona de uma maneira, certo? Lembrando que o forno a gás pode influenciar a temperatura, tudo isso influencia, tá? Se o biscoito tiver bolha, o biscoito não vai ficar liso. Vamos lá.
Lista de dificuldades. Toda vez que eu vou fazer biscoito e eu deixo a massa super, hiper, mega congelada, eu percebo que é muito mais fácil de fazer o formato certinho, principalmente para cortar quando eu quero fazer um formato super personalizado. Vamos supor, a Jéssica que tá aqui com a gente assistindo. Todo mês ela faz o mêsversário da filhinha dela. E os temas, a maioria dos temas eu não tenho cortador. Então, o tempo que eu levo segurando a massa para cortar bonitinho em volta, se a massa tiver em temperatura ambiente, aquilo vai virar uma meleca e não vai funcionar de jeito nenhum. Então, a massa congelada, principalmente para fazer os personalizados, é muito, muito importante. O segundo biscoito que eu fiz na minha vida foram umas raposinhas para minha melhor amiga Polly, que ela pediu para eu fazer biscoito pro aniversário de 1 ano do filho dela. E eu até pedi ajuda para ela vir aqui em casa pra gente fazer isso. E eu não sabia que a massa era muito mais fácil se ela tivesse congelada. E eu lembro que a gente cortava, a orelha ficava enganchada na orelhinha do cortador. Aí na hora que a gente ia tirar, cortava, ficava a orelha para fora. Ou então a orelha ficava uma orelha super aberta, uma orelha super fechada. E uma loucura. Uma loucura. Então, eu levei, assim, 3 dias para conseguir cortar os biscoitinhos de raposa só porque eu não conseguia acertar a temperatura certa do biscoito. Oi, Poli. Obrigada. Você teve boa participação nisso, né? E teve um também que me pediram o Taz. Sabe Tasmania, da Warner? Eles me pediram um tazo e o biscoito era todinho redondo. E na pressa, eu coloquei a massa em temperatura ambiente no forno. Quando eu tirei aquele biscoito de dentro do forno, o trem tava tudo ondulado. E aí, na hora de passar o desenho, o bicho ficou parecendo um monstro. Ele ficou todo torto, porque na hora de passar o desenho e o glacê por cima, o glacê ficou todo tortinho. E aí eu não consegui fazer. O que que aconteceu? Eu tive que fazer de novo outro biscoito, assar tudo de novo, para depois pintar tudo de novo e fiquei a madrugada inteirinha fazendo isso, refazendo isso. Então, você que é aspirante a confeiteira e quer fazer o biscoito, é muito importante a massa estar congelada. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes para ficar gravado na cabeça de vocês. E aí você deve estar pensando, mas Renata, eu vou perder mais tempo ainda para colocar para congelar, para depois tirar, para depois cortar. É uma escolha. Você pode fazer com a temperatura ambiente, o biscoito ficar todo deformado e você ter que refazer toda essa fornada. E aí, o que que você prefere? Refazer tudo ou esperar 3 a 10 minutinhos no congelador? Eu, por exemplo, eu já vi que tem muitas pessoas que fazem biscoito naquelas formas enormes. E eu não consigo, porque eu acho muito, eu uso essa forma, que ela é vazada e ela é pequenininha. Então, enquanto eu tô cortando para colocar nessa forma, eu termino aqui, né? Essa forma aqui cabe uns 12 biscoitos, tá? Enquanto eu tô colocando os biscoitos aqui, terminei, coloco no freezer e já vou cortando os outros para colocar em outra forma. Então, na verdade, eu não perco tempo nenhum deixando esse biscoito no freezer, porque enquanto ele tá no freezer, eu tô aqui preparando a nova fornada, que geralmente eu tento fazer no mínimo uns 20 biscoitos por vez. Deixa eu ler os comentários aqui. Quero biscoito. Tem algum ponto de toque para saber se o biscoito está congelado o suficiente? Eu vou pegar minha massa do congelador e vou mostrar. E os mais gostosos, já provei vários. Pior que provou, né? E pior que você gosta mesmo, né? Que não podia ver um biscoito sobrando aqui que já tava comendo. Outra coisa que você deve estar pensando: o biscoito não vai assar direito. Ele ficou muito congelado. Vai. Eu tenho um monte de cliente, graças a Deus. E ninguém nunca reclamou que o biscoito ficou cru no meio. Porque você vai prestar atenção no tempo de forno, na temperatura do forno e vai ficar de olho. E você só vai entregar o biscoito que tiver perfeitamente assado, obviamente. Mas eu vou te ensinar.
a assar certinho para você não ter esse problema. Eu, honestamente, nunca tive esse problema. Ah, outra insegurança que você deve estar pensando. Se eu deixar o biscoito congelado, ele vai mudar o sabor. Não vai mudar o sabor. Biscoito congelado não muda absolutamente nada. E para ser honesta, depois que ele fica pronto, eu nem gosto de comer ele no mesmo dia. Eu acho que o biscoito decorado ele fica bem melhor no segundo dia em diante. Então, vou deixar um beijo para minha artista favorita. Vocês são lindas, maravilhosas. Eu agradeço que vocês estejam aqui. Manda aí essa live para quem vocês acham que quer aprender a fazer biscoito. Fala para a pessoa assistir, fazer perguntas. São todos muito bem-vindos. Outro fato importante. Eu moro numa região mega quente, né? Quem me conhece sabe que eu moro em Abu Dhabi, tô no deserto. E no mês de verão, aqui chega a 50 graus, né? Sensações térmicas podem variar até 60 graus. E isso interfere demais na textura, né, do biscoito, no tanto que ele fica mole, molenga para assar. E o que eu faço? Se você tá em Abu Dhabi, tá inseguro, em Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Sharjah, e tá inseguro com calor, a gente tem ar-condicionado centralizado para todo lado, certo? Então, o que a gente faz? A gente bota o ar-condicionado no talo, gela a casa para o pessoal ter que pegar cobertor, congela a massa e leva direto. Cortou, papum. Eu sempre devolvo. Eu corto, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu corto o biscoito, devolvo ele um tempinho no congelador para enfiar ele dentro do forno já bem durinho. E aí você tá pensando, Renata, eu moro no Brasil, eu não tenho ar-condicionado em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai checar a temperatura da tua geladeira para ver se ela tá suficiente. E você vai congelar por mais tempo. Se você achar que 10 minutos no congelador o biscoito não tá duro o suficiente, você vai deixar 15. Esse é o fator importante. Papo para outra live também, tá? Sobre por que eu coloco no papel manteiga. A massa congelada, ela tem que estar assim, extremamente dura, certo? Então, acabei de tirar do congelador. E vocês querem saber o tanto que é dura? É dura mesmo. Às vezes eu até espero aqui 2 minutinhos para começar a cortar. Aí eu vou posicionar meu cortador onde eu quero cortar. E geralmente na hora ele não corta, porque tá muito duro. Só que a gente tem que prestar muita atenção, porque o entre tá muito duro e insuportável de cortar pra tamulenga é um pio. Aí o que eu faço? Eu pego a minha luva de borracha e coloco aqui pra não machucar a minha mão e corto. Na força do ódio mesmo. E aí, conforme a gente vai cortando, isso aqui vai ficando mais fácil. E aí, o que eu gosto? Pro biscoito ficar perfeito. Quando ali tá congelado, o biscoito sai dentro da forminha, não importa o formato dela, ele sempre vai sair dentro da forminha. E aí, com muita delicadeza, eu vou colocar meu dedo dentro e vou tirando ele com a maior calma para não quebrar. E essa é a consistência que tem que ter o biscoito para o corte ficar perfeito. Tá vendo que tá redondo perfeito? Ele tá duro. Quando eu tento dobrar ele, ele não dobra, ele não gruda na minha mão. E não sei se dá pra ver de perto. Fica aquele embaçadinho de coisa congelada. Mas óbvio, a gente não pode ficar manuseando isso aqui demais, que senão ele vai começar a derreter. E eu vou colocar na minha assadeira. Vou cortar alguns e colocando pra assar. Eu prefiro fazer assim, eu já vi várias pessoas, elas deixam a massa em temperatura ambiente, aí elas fazem vários cortes e vão tirando a massa. Eu não dei certo com isso. Eu me estabando inteira e geralmente não fica retinho. Aí as rebarbinhas que vão ficando aqui, eu vou arrumando com o próprio dedo e ele continua bem durinho. Isso é muito importante.
Tô tentando ler. Excelentes dicas. Por isso seus biscoitos ficam com um formato tão perfeito. Eu gosto de fazer assim. Esse é o método Renata de fazer as coisas, tá? Dá mais trabalho pra ficar cortando, porque você tá vendo que demora? Dá mais trabalho. Mas eu prefiro ter um resultado excelente no final do que fazer um negócio mais rápido e acabar me atrapalhando no final, com um resultado de um jeito que eu não goste tanto. Porque pra mim, gente, é muito importante o biscoito ficar lindo, perfeito, do jeito que vocês sonham. Porque eu sei que você que recebe o biscoito, você quer o biscoito perfeito. E quem faz o biscoito também quer entregar um biscoito perfeito. Estou amando as dicas, já quero me tornar cookier. Isso aí, gente. O melhor de ser cookier é encantar as pessoas. Quando a gente entrega o biscoito perfeitinho na mão do cliente, e a gente vê aquele sorriso lindo no rosto deles, não tem sensação melhor. Vamos lá, sempre ajeitando as bordinhas para não ficar rebarba. Eu detesto rebarba no biscoito. Ele ainda tá bem durinho. E isso serve para qualquer tamanho, tá? E aí, Renata, quando eu sei que ele tá mole e já não vale mais a pena mexer com ele dessa forma? Quando eu coloco ele aqui no meu cortador e eu tiro e ele não ficou grudado aqui. É isso. Vou pegar um outro tamanho e vou fazer um maiorzão. A mesma coisa. Os dedos gentis aqui para tirar e desenformar eles certinho. E agora eu vou devolver eles no freezer, que eles ainda estão formatinho bem perfeitinho, tá vendo? Eu vou devolver eles agora no freezer, deixar uns 3 minutinhos, enquanto isso eu vou lendo o que vocês estão falando. E se descongelar? Tem como retornar para o congelador ou perde a massa? Sempre tem como retornar. Se descongelar e ficar muito molenga e você achar que a massa perdeu a espessura, você vai pegar, juntar as rebarbas e abrir de novo essa massa. Aí eu coloco um pouco na geladeira, tipo uns 20 minutos para ela dar uma endurecidinha e depois eu retorno pro freezer, não tem problema nenhum. Se o cortador tiver pontas, como faz para desformar? Vou fazer isso agora. Olha aqui, esse aqui é de Halloween. Tem os bracinhos. A massa ainda tá gelada, mas eu quero deixar essa daqui aqui, que eu quero abrir uma. Eu quero abrir uma bem molenga para vocês verem a dificuldade que é de manusear. Vou pegar uma massa nova da geladeira. E eu quero abrir aqui esse que tem bastante cantinho para mostrar que ele vai sair perfeitinho, tá? Deixa eu só ler aqui o que vocês estão falando. Perfeito. Meus redondos nunca ficam tão redondos. Tá vendo, Jô? Gente, a Jo, biscoitos da Joaninha, ela é minha referência. A Jo faz biscoitos incrivelmente perfeitos e ela manda uma mensagem dessa assim, você me deixa muito feliz. Os biscoitos dela são perfeitos. Quem mora no Rio de Janeiro, tem vontade de comer meus biscoitos e não consegue, pode pedir biscoito da Joaninha. Eu recomendo fortemente. Quanto tempo ele permanece duro? Aí vai depender do clima dentro da tua casa ou do ateliê, da cozinha que você tá. Quando aqui tá muito quente, eu já percebi que quando eu tô cortando o terceiro biscoito na faquinha, que é o que demora mais, a massa já não dá mais e eu tenho que voltar ela pro congelador, tá? Mas quando é forminha assim, dá pra fazer um 6. Um 6 quando a cozinha tá muito quente. E eu vou cortar eu vou ver se eu acho algum desenho, algum papelzinho de algum molde que eu tenha feito
pra cortar na faquinha pra vocês verem o quanto é bom a massa tá durinha. Que mais? Vou fazer o curso da Renata. Olha, gente, com muita alegria, esse curso vai sair esse ano ainda. Me aguarde. Minha filha linda. Oi, mãe. Deixa eu ver. Tá dando vontade de aprender a fazer biscoitos. Gi, isso aí, cola na minha, que você passa de ano. Vamos lá, vamos fazer esse biscoito perfeito. Vou cortar aqui o fantasminha pra vocês verem. Então, vamos lá. Eu gosto da massa bem dura, e aí dá um pouco de... Tem que fazer uma força. Olha só. Tá tudo bem isso aqui acontecer. E aí, o que eu faço? Eu vou lapidando aqui, ó, tirando as rebarbinhas. Se o cantinho for muito pequeno, eu vou pegar... Eu gosto muito de utilizar... Como é que é o nome desse trem de comer comida japonesa, gente? É o quê? Como é que é o nome disso? Esqueci. Esses palitos de fazer comida japonesa. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, não sei se dá pra ver, e começo a empurrar esses cantinhos pra não quebrar. Uma vez que isso foi empurrado, eu vou cantinho por cantinho, eu vou tirando. Eu não consigo fazer isso se a massa não estiver congelada. Renata, esse é meu método, tá, gente? Não significa que não tenha como fazer de outro jeito, mas eu acho que facilita demais a minha vida fazendo dessa forma. Olha aqui, ficou perfeitinho. Perfeitinho. E aí a gente vai batendo sempre o dedinho aqui pra tirar as rebarbinhas. Hashi! Isso aí, hashi, gente. Hashi. Agora, peraí. Fica aí. Sai não. Eu vou pegar um papelzinho que eu quero cortar com a faquinha para vocês verem como é que funciona. Eu tenho aqui um número 5. É ótimo que ele tem várias curvas. Então, assim, quando tem papel, e isso vai ser assunto para outra conversa que a gente vai ter, o papel, como a gente fica com muito mais tempo com a mão na massa, literalmente, a massa fica molenga muito mais rápido, tá? Então, assim, ó, eu corto 3, boto o que sobrou no congelador e volto outra massa aqui. E aí, o que que... Eu já sofri demais pra cortar com papelzinho e achar uma faca fininha. Aí, o que que eu fiz? Eu consegui um bisturi na farmácia. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, toma muito cuidado. Mas é uma faquinha muito fininha, que auxilia demais pra cortar isso aqui. Enquanto isso, eu vou pegar do congelador, que já passou o tempo. Direto do congelador, tá vendo que as bolinhas continuam perfeitas? Direto do congelador pro forno. E aí eu vou colocar um timer aqui pra eu não esquecer, né? Enquanto isso eu vou mostrando pra vocês como é que eu corto aqui. Então, eu fiz esse molde de papel, número 5, porque eu não tenho esse cortador. E a massa bem durinha, eu vou apoiar meus dedos no papel e vou vindo com um bisturizinho e vou cortando bem devagarinho. E aí você vai perguntar, Renata, quando é que eu sei que tá mole demais e não vai dar certo? A massa, ela começa a grudar no papel. E aí quando eu tiro o papel, fica uma porrada de massa atrás. Então já significa que essa massa já tá passando do ponto do gelo dela. E aí eu volto ela pro congelador. E você vê que a massa tá aqui e não tá dando pra voltar pro congelador do jeito que ela tá. Eu vou enrolar ela de novo, fazer uma bolinha, colocar no meio de papel manteiga e colocar para congelar de novo. Então, assim, por que que só dá para fazer 3 biscoitos quando eu faço o molde num papelzinho? Porque demora, tá vendo a dificuldade que é? Principalmente quando tem as curvinhas assim.
A gente tem que fazer muito delicado para ficar com o formato certinho, porque a chance da gente cortar isso aqui tudo torto é enorme. Então, sempre com calma. E uma coisa muito importante sobre o biscoito decorado, que eu acho que eu vou falar o tempo todo e vocês vão cansar de escutar, é que todo processo exige paciência. A pressa é inimiga do biscoito decorado perfeito. Então, ó, eu coloco a minha mão aqui por baixo para tirar as rebarbinhas em volta e ele não quebrar. E aí, cuidadosamente, eu vou soltando ele aqui. Ela quebrou desse jeito porque já ficou muito tempo pra fora e já tá começando a desandar, tá? Já tá começando a molengar demais. E aí, eu vou tirar e tá vendo? Já começou a soltar. Já começou, dá pra ver? Já começou a soltar a massa no papel. Isso é um sinal de que já tá ficando mole. E o nosso 5, eu achei que não ficou perfeito. Eu pego minha faquinha e vou ajustando o que eu acho que precisa ser ajustado, certo? Aí, temos um 5 certinho, sem cortador. Vou aproveitar esse pedacinho aqui que sobrou e vou cortar mais um. Acho que eu vou fazer um outro tipo de fantasminha. E a massa já tá mais molenguinha. Aí, a diferença é essa. A massa tá mais molenguinha, mas ele ainda tá no formato do cortador certinho. Aí, o que vai acontecer? Eu vou voltar escorrendo pro congelador. Eu não vou colocar isso no forno, pra não ter risco dele deformar, fazer bolha. A minha amiga tava conversando comigo e ela usou um termo, gente, eu até anotei, vou até falar pra vocês. Ela falou assim: ah, o biscoito vai ficar, deixa eu ver, caroquento. Jesus amado, e eu lá sei que é uma coisa caroquenta, mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. E caroquento é quando ele fica bolhoso, com fissura, tudo torto. Olha lá, já tá ficando mole. Olha só, já dá pra perceber que ele vira. Antes não estava curvando, ele já tá começando a grudar no meu dedo e ficando com a massa, com a marca do meu dedo. Isso significa que ele precisa voltar pro congelador. Então, eu vou colocar no congelador agora. Enquanto o outro assa. E aí, faltam 5 minutos mais ou menos, aí a gente vai conversando enquanto isso. Mamãe só consegue fazer massa de especiarias. Mamãe, porque você nunca tentou a minha receita, que eu já te mandei. A partir do momento que você começar a fazer a minha massa, que você vê a delícia que é, tudo vai mudar pra você. Para de ser teimosa e faz a minha massa. Tem que tomar algum cuidado especial para não passar cheiro para a massa dentro do freezer? Bom, sim, eu deixo bem enroladinho no papel manteiga, com todas as bordas fechadas e dobradas. Mas eu quero entrar mais em detalhe isso mais para frente. Mas eu deixo uma prateleira só para biscoito e eu não coloco nada junto com aquilo para não correr risco de nada grudar, nada escorrer. E aí, quando eu ensinar vocês a abrir massa, eu vou mostrar como é que eu faço para fechar super bem em volta dessa massa para não ficar nenhuma parte aberta. Nunca aconteceu de pegar cheiro, tá? Inclusive eu tenho tilápia lá no meu congelador, nunca pegou cheiro. A única coisa que a gente sente cheiro aqui em casa, que todo mundo me xinga, é o cheiro do biscoito. E aí, quando meu marido começa a fazer dieta, ele já começa a reclamar: ai meu Deus, esse cheiro de biscoito tá me matando. É uma delícia, eu adoro. Como você acerta a espessura da massa? Eu quero falar disso com mais detalhe em outra live, tá? Mas eu uso o rolo e a minha massa tem 6 milímetros. Mas depois eu explico pra vocês por quê e qual é a importância da espessura ser essa. E aí isso aí vai ser papo para outra live, senão a gente vai ficar falando aqui por 10 horas. Perfeito, obrigada, Gigi. Esse papel tem alguma gramatura especial ou pode ser qualquer um? Eu uso qualquer um, Poli. Eu uso qualquer um.
tem que ser papel amanteigado. Tem gente que abre massa em plástico, em saquinho plástico. E tem gente que abre no próprio rolo e vai colocando farinha. Mas isso, eu vou falar para vocês também em outra oportunidade, que isso tem bastante conteúdo para falar para vocês do porquê que eu escolhi o papel manteiga. Mas não, gramatura, espessura, não. Eu compro o que tiver disponível. Já percebi que, assim, aqui em Abu Dhabi, vou pegar aqui pra vocês. Peraí que tá guardadinho. Aqui em Abu Dhabi eu encontro o papel branco e o marrom. Em inglês, pra quem mora aqui, baking paper. Eu uso assim, qualquer um que tiver. O que tiver mais barato, na real. O marronzinho e o branco. Eu gosto desse branco porque a folha dele é grande, então rende muito mais. Mas na pressa, geralmente eu compro o que tem disponível, white baking paper. E aí no Brasil, papel manteiga. Eles têm a espessura semelhante, eu acho que o branco é um pouco mais fino, não me atrapalha em absolutamente nada. Eu nunca vi diferença de usar um ou outro. Carol Quento pra gente é cheio de perfeição, que não tá lisinha. Ah, obrigada, Poli, por explicar o Carol Quento, que eu não conhecia. Linda, obrigada. A Bisa tá assistindo também. Ai, vozinha linda do meu coração. Eu amo tanto vocês, que saudade. Olha, vai cair umas lágrimas aqui. Tá arrasando, não precisa ficar nervosa, não. Obrigada. Já tô com vontade de fazer. Bora fazer biscoito. Você me. Ó, Cláudia. A Cláudia Underline Rocinelli. Ela me ensinou a fazer automaquiagem. Fiz um curso com ela. Aqui. Rasei, Cláudia. Na minha make de live, não pus filtro. Rasei, né? O forno tem que estar a quantos graus? Eu uso a 170 graus, tá? Mas tem gente que coloca menos graus e deixa mais tempo no forno. E tem gente que coloca mais, deixa menos tempo. Aí vai depender muito do teu forno e basicamente papo para outros tempos também. Mas eu uso 170 graus, aproximadamente 10, 11 minutos. Faz um vídeo desde o início fazendo a massa, por favor. Vamos ver, mames, vamos ver. Mas o cheiro de biscoito é uma delícia, é mesmo. O papel que você usou para cortar os 5, ele pode ser comum também? O papel que eu usei para fazer os 5, eu compro folha de sulfite, daqueles bloquinhos que vem fechado no saquinho. Porque eu tenho um pouco de nojinho, então eu tento pegar sempre os pacotes de papel que vêm super bem embalados. E esse daqui é gramatura de 180. 180, gramatura 180 é perfeito. Menos que isso, eu acho que o papel fica muito mole e começa a ficar difícil de segurar. 300 gramas também é bem legal, o papel é bem durinho, é um papel de pintura, só que ele é mais caro, então eu uso esses coloridos de 180, são mais baratos, então eu escolhi eles por causa disso. Oi, mãe da Cláudia. Ah, que linda. Oi. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês agora a massa que já tá aqui. Ela tá mega molenga. Vou virar aqui. Obrigada por explicar sobre a gramatura do papel. De nada, meu amor. Eu espero que esteja ajudando, fazendo tudo com muito carinho. Ó, essa é a primeira massa que eu peguei. Que ela já tá aqui. Quanto tempo a gente tá falando? Pra caramba, né? E eu vou pegar um cortador mini e vou cortar aqui pra vocês verem a diferença. Olha aqui, ela já não fica presa no cortador. Ela fica presa aqui. E aí, na hora que eu vou tirar, ó, ela tá dobrando, tá vendo? É impossível fazer assim? Não, não é impossível. Mas, ó, toda vez que eu manuseio, ela dobra e ela perde um pouco o formato. E se eu colocar ela no forno desse jeito,
ela vai ficar completamente sem forma, sabe? Vai ficar mais esparramado. Ou como diz vocês aí, craquento. Eu vou colocar. Eu vou colocar esse no forno. Mas aí depois eu posto uma foto, que vocês não vão ficar aqui esperando mais 10 minutos de forno, né? Aí eu vou colocar uma foto pra vocês de como que fica quando a gente assa ele mole. Olha só, saído do forno e eles estão redondos perfeitos, perfeitos. E aí, pra isso aqui ficar ainda mais perfeito, eu dou uma leve alisada com uma espátula, por caso se tivesse ainda assim algum tipo de deformação, já arrumaria. Renata, mas como é que eu sei que esse biscoito tá bem assado? Se ele não tivesse bem assado, ele ia ter ficado de outra cor aqui no miolo, meio transparente. Olha só, ele não perdeu o formato dele. E é por isso que a gente congela a massa. Perde a definição, então, colocar ela morna no forno. Sim, ele vai perder o formato. Depende muito do forno, tá? E da temperatura que tá. Mas o que eu reparei que os meus aconteceram muito é que, por exemplo, eu colocava ele redondo no forno e ele saía meio oval, com uma parte mais torta e cheio de bolha em cima. Muita bolha, muita bolha, muita bolha, meio esparramado, assim. Ele começa a assar meio esparramado. E aí ele perde até esse. Ai, tá quente. E aí ele perde também essa essa quina, tá vendo que a quina tá com formato certinho? Ele perde, se ele tivesse em temperatura ambiente, ele não estaria assim. Perfeitos. Por isso que a minha massa amanteigada fica mole, eu não retorno ao congelador. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu sempre, depois que corto, volto ela no congelador. Eu acho isso extremamente importante. Aí, alguém tinha perguntado aí pra mim. E aí, depois pode devolver essa massa? Pode. Olha só. A gente tem uma massa bem molenguinha aqui. Que eu vou juntar. Como eu não tô manuseando com a mão, não tô acrescentando farinha, não vai alterar sabor, não vai alterar nada, eu posso abrir isso aqui de novo e voltar ela pro freezer tranquilamente. Que ela já tá mole o suficiente para abrir de novo. Deixar bem lisinha. Eu sempre gosto de olhar do outro lado para ver se não fica vinco no papel. O papel tem que estar bem lisinho. E aí ele vai pro freezer de novo. E aí eu vou colocar ele com muito cuidado, porque ele tá mole. Porque se eu colocar ele de qualquer jeito ou em cima de alguma coisa no freezer, essa massa ela vai congelar toda torta. Então é muito importante sempre pegar, segurar por baixo para voltar isso pro freezer, para ela continuar reta no freezer. Porque congelar a massa torta, na hora que a gente for cortar e colocar o cortador por cima, isso vai desmontar inteirinho, vai quebrar. Então, tem que ser congelador, não pode ser geladeira. Pode ser geladeira, pode ser geladeira. Da geladeira, ele fica durinho já. Só que o que acontece? Eu vou cortar 2 biscoitos, a massa já vai estar mega molenga e não vai ficar tão perfeito o formato. Então, congelador é ideal, porque o congelador ele não perde formato. Ele não perde o formato mesmo, olha aqui. Assado, bem assadinho, tá vendo? Não tem marca nenhuma de que ele tá cru, porque tava congelado.
e tá um redondo perfeito. Então, se eu for fazer um desenho agora, ó, tá redondo mesmo, ó, tem como é louco. Se eu for fazer um desenho aqui agora, vai ser muito mais fácil com essa base lisa, ó, não tem ondulação em cima, tá lisinho, do que se esse biscoito tivesse cheio de onda, cheio de bolha, o que pode acontecer quando a temperatura do biscoito não tá gelada o suficiente. Biscoito mais lindo dos Emirados. Ah, muito obrigada! Adorei esse rolo é maravilhoso, gente. Esse rolo é maravilhoso. Comprei, é da Joseph Joseph, mas você encontra em qualquer, eu acho que qualquer confeitaria, qualquer loja de confeitaria tem. Tem um que é de inox também, que eu ainda não provei. E eu acho que ele deve ser bom também. E ele tem vários anéis com várias alturas, então você pode usar para várias outras coisas. Deixa eu ver. Pode ser mais tempo na geladeira ao invés de freezer. Nem sempre tem espaço no freezer que caiba uma forma. A forma, com os biscoitos dentro, ela vai ficar de 3 a 10 minutos no máximo. Então, o que que você vai fazer? Você não vai estragar nenhum alimento se você precisar tirar o alimento do freezer e deixar dentro da sua geladeira, só para você dar essa. Como é que eu, como é que eu posso dizer? Esse último toque de freezer nele. Eu deixo no papel manteiga, numa prateleira em cima, e quando ele tá na assadeira, você pode colocar por cima de alguma coisa, porque é só 3 minutos, 3 a 10. 3 a 10 minutos. Eu recomendo tipo 5. Deixa pelo menos 5 minutos para ele ficar mais perfeitinho assim. O que mais? A minha maquiagem, você viu? Obrigada. A forma tem que ser essa com furinhos ou pode ser uma normal? Pode ser qualquer forma. Eu comecei com forma normal, mas com o tempo eu fui aprendendo que a forma furadinha, além de assar mais rápido e por inteiro os biscoitos por ser vazada, ela deixa com esse acabamento aqui de furinhos, de bolinhas. E eu acho isso muito bonitinho, porque além de ser bonito na frente e bem desenhado, você ainda tem como é que fala? O lado de trás do biscoito perfeitinho também e bonitinho. Tá vendo? Mas é uma questão de escolha. Aí no Brasil tem uma forma mega legal. Que eu não sei. Como que é o nome do. Não sei aquela formas. É o dobro da minha assadeira. E os furinhos são até maiores. Fica muito bonitinho. E tem gente que não gosta da forma de furinho. Ela vai usar uma telinha pro biscoito ficar bonitinho na parte de trás também. Aqui no Brasil tem balizador. É isso. Obrigada. O de inox é mais barato e muito bom também. Eu imagino, deve ser até mais fácil de limpar também. Biscoito de poá, é isso. Porque aí, veja bem, o biscoito ele vai estar no saquinho, vai estar lindo aqui. Aí você olha atrás, fica aquele monte de negócio meio feio. Não, vamos fazer um negócio bonitinho, né? Bem acabado. A minha meta é ensinar vocês a fazerem biscoitos perfeitos do começo ao fim, sem preguiça. Vamos botar a mão na massa e vamos fazer biscoito perfeito. Perfeito e bem feito. Porque eu vejo muita gente, desculpa, que pula os processos e que acaba fazendo um negócio meio correndo e acaba não ficando com o acabamento que eles querem. Então, bora fazer um acabamento perfeito. Minha mãe tá falando que usa a forma normal, mas virada para baixo. O que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado quando a forma, não importa qual forma seja, com as curvas dela. Principalmente se ela for torta. É muito importante que a forma seja reta. Então, se a tua forma não cabe muito biscoito aqui, você não pode deixar perto dessa curva, porque o biscoito ele vai crescer no forno e vai ficar com essa marca. E vai ficar feio. Então, tem gente que coloca deste lado pra ficar bem retinho. Eu já fiz isso. E o que que aconteceu? Eu sou muito estabanada, eu derrubei o biscoito dentro do forno. Mas pode funcionar. Formosura Formas aí no Brasil, gente. Formosura Formas. A forma é o dobro dessa aqui, que aqui eu só acho desse tamanho. Tipo, o dobro. Dá pra assar o quê? Uns 24 biscoitos de uns 7 centímetros nessa forma grande? Eu imagino que sim. A minha dá uns 12 no máximo. Onde você comprou sua forma, Rê? Eu comprei a minha forma na Wilton do World Trade Center. Naquela loja da Távola.
e gostoso, com produtos bons, sem economia. Esse é um diferencial seu, falo porque já experimentei de vários outros lugares. Eu prezo muito pela qualidade do meu produto, sou bem, como é que eu posso dizer? Perfeccionista? Acho que sim, né? Eu prezo muito pela qualidade dos produtos que eu coloco, a qualidade dos ingredientes, os utensílios que eu uso. E eu faço tudo com muito amor também, para entregar um negócio bem legal. Também já derrubei, viu? Então, o negócio da forma virada para baixo é muito perigoso, porque você imagina que você tá com pressa e você tem tempo, você precisa fazer aquela fornada. E aí você vai tirar o biscoito é amanteigado, ele tá ali escorregando e cai. Não é legal, né? Você vai ter que perder um tempão para fazer. Então, o mais importante de tudo é que ele esteja seguro também. Olha só, esse aqui eu não voltei ele pro congelador, tá? E o 5 acabou perdendo um pouquinho do formato dele. Esse aqui eu coloquei aqui da bancada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, porque tá muito quente. Ai, caramba. Aqui, tá vendo que o 5, não dá pra ver, que essa dobrinha aqui do 5, ela grudou uma parte na outra. Se ele tivesse mais gelado, isso não ia acontecer. E esse piquititico aqui, ele tá estufado em cima e a bordinha tá bem mais arredondada. É que eu não deixei muito tempo pra fora, mas o 5 foi o que mais deformou. Não sei se você consegue ver que o 5, ele juntou essa parte aqui. Não era pra ter juntado, era pra ele ter ficado mais separadinho aqui. Rigorosa, isso aí. Você é exigente e a gente ganha com isso. É verdade, porque os biscoitos são lindos e deliciosos, obrigada. Quando eu vejo um post, já tá perfeito. Aí logo em seguida vem outro mais perfeito e gostoso ainda. Obrigada, Luri. O Luri é ótimo, gente. O Luri é ótimo. Um cliente excelente. Obrigada, Luri. Obrigada por acompanhar aqui. Deixa eu ver. Queria esses biscoitos aqui para eu comer, amiga. Saudade de você. Tá arrasando. Obrigada. Saudade também. Dá pra ver sim. Nossa, realmente tem que congelar pra ficar perfeito. Tem. Tá muito quente, eu não consigo. Mas olha aqui. Ele não ficou bonito. Eu não gosto de entregar assim. Esse 5 aqui, ó, não ficou legal. Essa parte aqui tá, pra mim, não tá legal. Mas eu não deixei muito tempo fora, tá? Se eu deixasse mais tempo fora, e o biscoito pequeno, ele tende a deformar menos. Mas eu acho que a tela do meu celular ela tá meio que arrumando um pouco a imagem, mas não sei se dá pra ver. Que ele tá calomboso aqui, ó. Ele tá cheio de calo. De calombo esse também. Ele não tá reto. Então, recapitulando. Abriu massa, bota no congelador. Vai cortar, não importa se seja no papel, não importa se seja com forma cheia de detalhe, com forma lisa, com cortador de qualquer jeito. Tira do congelador, corta na hora. Cortou, pega a assadeira, volta pro congelador. 5 a 10 minutos, coloca pra assar. Que aí você vai chegar cada vez mais perto do seu biscoito perfeito. Coloca em prática aí agora e conta pra mim o que você achou. Ó, tem gente aí que faz biscoito e que tá iniciando o que eu sei. Inclusive, Forever Hungry, minha aluna, já está fazendo biscoitos decorados lindos. Eu tô muito orgulhosa dela. Bota em prática aí, mostra pra mim a diferença. Me manda a foto da sua massa pronta antes de entrar no forno. Isso é muito legal. Vocês vão ver os formatinhos super perfeitinhos. Manda esse conteúdo para quem vocês conhecem, sabe que estão querendo aprender a fazer um biscoito bonito, perfeito e querem aprender. E se você gostou desse tema e da live, me avisa para eu fazer mais conteúdo assim para vocês, certo? Muito obrigada para todo mundo que participou. Vejo vocês em breve. Tô indo agora fazer uma massa. Muito boas dicas da importância de congelar. Parabéns, adorei. Minha dificuldade é fazer decorado. A gente vai chegar lá, você vai ver. A gente vai fazer um decorado lindo.
Obrigada, gente. Vou encerrar aqui, que já deu 1 hora. Nossa, gente, nem acredito que eu consegui falar 1 hora. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. É muito visível isso, né? Eu entrego muito carinho para vocês e vocês retornam muito amor para mim. Isso é maravilhoso, é o que vale a pena. Obrigada.